informações são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. No ar, Jornada Teológica, seu curso de teologia ao vivo na Melodia. Venha aprender as Escrituras e conhecer mais a Deus. Jornada Teológica com o professor Eliel Henrique. Boa tarde, meus queridos. É sempre uma honra e um prazer estar aqui ao seu lado na Jornada Teológica, o estudo completo das Escrituras, levando você, não do zero ao conhecimento, pelo contrário, é sempre uma jornada em conjunto, no qual você aprende, mas eu também aprendo. Desde já te peço perdão pela minha voz, estamos ali em uma conferência de jovens, fantástica ali da igreja Agvida, foi um momento maravilhoso, e claro, como jovem, né, a gente grita, a gente brinca, a gente se diverte e cultua e agradece a Deus, e a voz vai embora junto. Mas, gente, vamos lá. Hoje eu gostaria de falar sobre a continuação, né, do nosso tema, que é o Novo Testamento, e hoje com um personagem que causa muito reboliço e problema aí nas igrejas, que é Judas Iscariotes. Eu creio que é um nome que quando a gente fala, alguns já se assustam, falam assim, rapaz, Deus é mais. Falou de traidor, eu tenho até medo, né? Quem colocaria o nome do filho de Judas, né? Inclusive, tem até algumas leis em alguns lugares que proíbe ali Hitler, Stalin, Judas como nome de filho, devido ao histórico deles, né? Mas vamos lá, que nosso amado trouxe aquela aguinha, você aí. A gente tá parecendo aniversário, né, gente? É porque a água faz bem, tá, gente? Faz bem, tem a sua mente equilibrada, o seu corpo, mas principalmente aí a sua alma. E hoje a alma e a mente vai estar alinhadas, mas não deixe de deixar seu corpo também alinhado. Olha, como eu havia falado há algumas semanas para vocês, a nossa empresa, que é a Família Delta, temos aqui nosso escritório, aqui no centro, nossa equipe. A gente trabalha com oratória, com marketing digital, com teologia. Temos um estúdio, uma sala de aula, um lugar mesmo para realmente produzir e criar, né, materiais para vocês. Mas hoje, estou muito feliz. Perdoe também a cara aí de cansado de sono, gente. Ó a cara, meu pai amado. Ainda bem que a gente é jovem, né? Essas câmeras aqui melhora. Tô cansado, mas nunca parar e nem desanimar, né? Igual aquela música sobre o Coliseu não parou a igreja. E hoje, literalmente, eu quero apresentar. O Jonathan vai jogar aí. Joga no ar aí, Jonathan. Eu vou só narrando pra vocês, ó. Teologia na Mesa, queridos. É o novo curso aí, oficial, da empresa Família Delta. Exatamente. Teologia na Mesa. Então, ó, volta só mais um aí, Jonathan. Aí, gente, ao vivo pra vocês aí, ó. Teologia na Mesa, o novo curso para criança e para adulto. Um curso a qual você vai poder aprender de forma teológica, ou seja, às vezes você não consegue ter um momento em família, não sabe o que conversar. Agora, você vai aprender bons livros, claro, de uma forma tecnológica, ao mesmo tempo, né? Eu sei que hoje a tecnologia é o que nos permeia. E olha que coisa linda. Gente, exatamente o que vocês estão vendo. É o jogo oficial da Família Delta. Este personagem, pode voltar ao primeiro lá, Jonathan? Esse personagem aí é o Deltinha. É quem vai guiar o seu filho e também guiar os adultos nessa jornada teológica. Então você aí, que está me ouvindo e vendo também aqui pelo Instagram, que quer adquirir o Jornada Teológica ou Teologia na Mesa, nosso novo curso e mentoria. Gente, imperdível no Brasil, viu? O único para crianças. Então ali dos 7 aos 12 anos. Então, vamos para frente, vamos adquirir e vai ser muito bom. Vamos para lá para nossa aula? Vamos lá. Gente, aula de hoje muito boa. Só corrigindo aqui uns detalhes. Hoje, quando a gente vai falar sobre Judas Iscariotes, eu creio que a primeira referência que vem em sua mente é o traidor, aquele que roubava, né? Então, são tudo referências imediatas, né, que vêm em nossa mente. Mas hoje eu queria mostrar um pouquinho
um panorama histórico-cultural para você entender quem é Judas, o que ele fazia. Mas antes disso, nada melhor do que começarmos orando, amém? Então vamos orar e iniciar nossa aula. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esse momento, que o Senhor possa, Pai, nos revestir, nos abençoar, estar conosco, Pai, cada dia mais, para que a gente possa entender e avançar o Teu Evangelho. Te agradeço por essa rica oportunidade, esteja com cada pessoa, cada ouvinte que quer entender da Tua Palavra, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Pode passar um slide. Eu deixei um texto para vocês. Gênesis 29, 32 em diante diz assim, ó. Então, Leia ficou grávida e teve um filho. E lhe deu o nome de Ruben, pois disse, porque Jeová olhou para a minha aflição, agora meu marido começará a me amar. Olha que interessante. Naquele período do Oriente Médio, inclusive até hoje, a cultura do nome é muito forte. Maria Madalena já havia falado sobre essa ideia, o contexto dos nomes, né, na cultura oriental, e agora vou salientar e continuar. Olha que interessante, o nome Ruben é duas palavrinhas em hebraico, Ru, ou Rua, significa assim, ó, que surpresa. Lembra quando você ganha um presente legal, você fala, caramba, que legal. Literalmente a palavra Ru, ou Ru, em hebraico é a surpresa. Agora o Ben ali é filho. Então olha que interessante, literalmente a reação da mãe foi, menino. Literalmente, quando ela viu que saiu um menino, ela ficou surpresa e chamou de Rubens, né? Ou Ruben, ali no português. Depois vem de novo. Novamente ela ficou grávida e teve um filho. Disse então, é porque Jeová escutou, visto que eu não era amada. Assim me deu este também. Por isso, tem duas versões aqui interessantes que eu gosto de usar, que ela diz assim, por isso, não pode subir o outro. Por isso, escutou, visto que eu não era amada, assim me deu este também. Olha que legal, o nome Simão ali, no hebraico, é aquele que escuta, aquele que ouve. Vocês entenderam? Então no Antigo Testamento, naquele período oriental, né? Claro que no Novo ainda vai ter também, mas nesse período ali, era muito forte a ênfase no nome. Toda vez que uma mãe ou um familiar colocava um nome em alguém, a proposta era caráter, trabalho, né? A profissão, local de nascimento, sempre tinha um fundamento histórico, cultural, linguístico por trás. Continua comigo. Agora, ela ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. E disse então, agora meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos. Portanto, este recebeu o nome de Levi. Gente, olha que incrível. Levi é o mesmo nome de Mateus no Novo Testamento, né? Só que ali a gente tem Levi, o nome hebraico, e Mateus, o nome grego. Olha o poder do nome e do significado. A palavra Levi é o mesmo usado na palavra levirato, levitas. É a ideia de separado ou de unido a alguém. É a mesma palavra em hebraico para casamento. Por isso que ela diz que seu marido se unirá. Ou seja, unirá, unido. Levi significa isso. Mas olha que legal. Mais uma vez ela ficou grávida e teve um filho. Disse então, Senhor, desta vez te louvarei, ou louvarei a Jeová. Assim deu-lhe o nome de Judá, e depois disso ela parou de ter filho. Então, Judá significa louvor a Jeová, louvor ao Senhor. E aí você pergunta, pode passar mais um? Em hebraico se pronuncia Yehudá, que significa louvor a Deus, né? Uma exaltação. Só que quando a gente vai para o grego, entra ali o S, fica Yehudars, entre o Szinho, que é da onde a gente conhece em português o famoso Judas Iscariotes. Mas olha que interessante, por que eu trouxe o nome? Quando a gente vai para o nome de Judas não é algo diabólico, não é algo satânico e nem perigoso. Pelo contrário, louvor a Deus. Então, volta para Judas agora. Quando a mãe e os pais deles pensaram nisso, claro que aqui é uma licença poética, mas lembra o contexto?
se sempre o nome era vinculado a algum momento especial, algo que ele queria que o filho fizesse, imagina, Judas, na mentalidade ali da família, era uma pessoa para louvar a Deus, para que engrandecesse o nome de Deus com suas atitudes. Né? E Judá, também lembrando que é uma das tribos, inclusive aqui Jesus veio, que é a tribo de Davi. Então olha que interessante, Judas carrega o nome da tribo de Jesus, carrega o nome forte e Yehudá, louvor a Deus. Né? Então é muito forte. Passa mais um. Ali é uma nota de rodapé da Bíblia judaica, que é muito interessante, que ele vai pronunciar ali, né? Como que a gente pronuncia de uma forma correta. Olha que interessante. Yehudá, existe o próprio nome de Elohim. O nome de Elohim, que é Deus, em hebraico, contém, que é o tetragrama sagrado, está ali em português, que é Yoda, o Vav e o Dalet, né? O Y ali, o H e o D, e o outro H, perdão, formando ali o tetragrama sagrado. Então esse homem, gente, ele tem tudo para ser uma potência. Ele tinha tudo para ser realmente o melhor e o mais capacitado. E eu quero começar a provar aqui para vocês e mostrar que Judas, de todos os 12, ele, né, os 11 na verdade, ele precisava ser o mais capacitado. Ele era o mais capacitado e era o mais óbvio de dar certo. Vamos entender primeiro pela sua região. Passa mais um, Jonathan. Vamos lá. Eu já mostrei um pouquinho, algumas vezes, alguns mapas históricos aqui nas nossas aulas. Eu sei que a imagem ali, talvez para alguns não esteja tão boa, mas fiquem tranquilos aí, que aqui pra gente tá legal e depois talvez sua internet ou HD melhora. Mas, ó, a gente tem ali, ó, Jerusalém e Judá. E um pouquinho em cima de Jerusalém, se você perceber, tá Samaria. Samaria, ela vai cair em 722, né, antes de Cristo. E depois a gente tem Judá sobrevivendo, a única sobrevivendo, junto ali de Jerusalém, sendo a sua capital. Né? Vamos entender só esse panorama para depois eu continuar a aula. Quando lá atrás Nabucodonosor leva os cativos para a Babilônia, alguns voltam depois. Nessa volta, muitos deles já vinham casados com mulheres estrangeiras. E aí foram montando filhos e filhos e filhos, que não era mais puro da linhagem israelita. Pelo contrário, havia agora uma miscigenação, uma mistura. E a região que eles vão se encontrar é ali, ó, na Samaria. Foi aí que foi começar a ser chamado de samaritanos, que era aquele povo que a galera não gostava muito. Porque pensa comigo, alguns que voltam tranquilos, bem com sua família, e vão para Jerusalém. E ali, pelas 10 tribos ter evaporado do mapa, né, as 11, vai ficar muito latente a tribo de Judá. E aí todo mundo ficou conhecido como judeu, né? Os israelitas ali começou a ser chamado agora pelo a sua tribo, que agora quase todo mundo fazia parte da mesma tribo, mas ficaria para outra aula o contexto, a ideia disso tudo, tá bom? Já o povo samaritano, eles vão para um outro local e tá cheio de estrangeiros e de cultura. E é aí que você entende o panorama da mulher samaritana com Jesus no poço. Ela fala assim, peraí, por que me tocas e fala comigo? Não sabe que eu sou uma samaritana? Eu não sou impura para o Senhor? Como me pede água? E olha o contexto, que pesado. Felizmente os dois povos não se batiam devido a essa miscigenação, né, de lugares. E aí, ela fica espantada com Jesus. E Jesus quer quebrar naquele dia a primeira barreira, a barreira cultural, mostrando que o evangelho não tem barreira. Só que aquela região ali da Samaria, descendo um pouco, ficava também a Galileia. Então o que eu quero dizer com isso? Toda aquela região fora Judá é conhecido como periferia. São lugares que não tem estudo, não é bem visto, trabalha com animais impuros, tem a ideia da pesca ali, ou seja, os homens que trabalhavam no mar. Já tá pegando a referência? Então não era bem visto. Lembra quando Jesus era olhado e falava assim, Natanael,
pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré está naquela região ali, fora de Judá e fora de Jerusalém. São regiões que não era bem vista. Mas agora, assim como Maria Madalena, Judas tem um outro nome. Judas Iscariotes, que eu já expliquei, que vem do nome de um lugar, uma cidade, chamado Iscariotes, que hoje em dia já foi escavada também. Pode passar mais um? Queridos, olha que legal. Isso aí é uma parte da cidade de Iscariotes. É onde tinha ali um papel importantíssimo para as demais cidades. Ali no centro ali da imagem, se você perceber, a gente tem um aglomerado de pedras um pouco mais estruturadas, mais quadráticas, né, mais polidas. E ali era um banco local. Claro que a palavra que eu estou usando é um anacronismo, né, que a palavra banco não existia, mas você entendeu o conceito, é a ideia ali financeira. Ali era uma escola judaica, depois uma escola de emprego, uma escola, imagina o Senai, ali era um Senai da época. A galera ia estudar finanças e depois trabalhar ali no câmbio local, na troca de moeda, né? A gente tinha um denário, tinha um talento, tinha um shekel do templo, tinha a dracma, tinha um denário de Tiro, muita moeda. Ali era o local. Passa mais uma. Essa parte que tá ali a galera filmando, tá uma ênfase forte, é porque é a entrada para essa escola. E ali a gente encontrou moedas, inscrições, dizendo que as crianças, dos 5 aos 12, além da Torá, né, da parte da sinagoga, elas também precisavam entender sobre finança. Passa mais uma. E agora vem a parte interessante. Ali da direita para a esquerda, a gente tem a sinagoga com aquelas colunas maiores. No meio a gente tem, né, a escola financeira. E na lateral já tinha o próprio banco. Perdão. Nesse banco, a estrutura é o seguinte. O jovem de 12 a 17, ele ficava ali como um estagiário. Só que após esse período, ele precisava ensinar. Chuta para quem eles ensinavam. Exatamente, aos publicanos. Vocês lembram dele? Inclusive tem um discípulo de Jesus que é publicano, Mateus de Levi, ou Levi Mateus. E é interessante que é o seguinte, esses jovens de Iscariotes, eles pegavam, eram enviados pelo Senai daquela época para trabalhar, treinando alguns publicanos. Mas normalmente os lugares de envio era Galileia, Cafarnaum, os lugares de povoado, porque era um lugar menor. Então, vocês já estão começando a entender por que Judas foi chamado? Um dos motivos, possivelmente, por morar nessa cidade, ele passou por essa escola, tá aí o porquê ele entendia tanto de finança, né? Você via que era o mais capacitado a mexer com dinheiro. E depois eles iriam treinar na Galileia. E o momento de Judas, que ele vai aparecer ali nos 12, ele está ali no mar da Galileia. Então é bem provável que ele possa ter tido ali um encontro com algum dos discípulos. Na série The Chosen, eles vão fazer uma analogia muito interessante com a briga entre Mateus e Judas, né? Parecendo que os dois se conhecem. É uma probabilidade? Sim. Lembra que eu disse? Se Mateus ele é um publicano, alguém de Iscariotes precisava ensinar ele. Será que não foi Judas? E é por isso que na Bíblia a gente percebe que só Mateus conta que ele roubou. Você já percebeu esse detalhe? Mateus é o único evangelho que fala sobre suicídio dele, detalhes do caráter dele e detalhes de quem ele era como pessoa. Ninguém fala sobre isso. Será que eles se conheciam? Será que eles se davam bem? Lembra que eu contei? Os discípulos eram jovens. Então os jovens vira e mexe, estão em briga, né? Estão aprendendo. Então será que eles se conheceram em algum período? Será que não foi Judas que treinou Mateus? E aí você vê como é que é o trabalho didático de Deus. Novamente, especulações e teorias, mas o The Chosen traz isso. Caso vocês assistam e percebam, fiquem tranquilos que não é uma heresia, mas é uma nota histórica, que é possível que possa ter acontecido. Então, novamente, quando a gente olha para os 12, a colocação de Jesus é muito engraçada. Engraçado literalmente no modo como a gente olha. Ele pega 11 pescadores e um
de Judá, ou seja, um legítimo, alguém que tem estudo, formação teológica, formação trabalhista, ou seja, o cara tem uma ideia de trabalho muito boa e ainda mexe com algo muito importante, que é o financeiro. Olha que interessante. Então, ele de todos era o mais capacitado. Só que a gente percebe que Judas, ele tem alguns textos que vai contar que ele parece que roubava. Parece que ele é um traidor nato. Só que me vem a pergunta: será mesmo que ele já roubava? Será que ele é um traidor? Será que ele se arrependeu? Vamos responder tudo isso hoje. Passa mais um. Queridos, antes de a gente começar, é o seguinte. A gente aprendeu, de acordo ali, né, com a pintura de Leonardo da Vinci, que é o que a gente tem mais próximo sobre a ceia, é a estrutura que a ceia era. Eu sei que eu dei um salto, mas é porque realmente agora a gente não vai ter mais indícios sobre Judas. Agora a gente tem o início dele, que ele aparece com os 12 na praia, e depois a gente vai ter duas histórias, que é aquela que ele roubava e depois a da traição. Então a gente vai pular para a traição para vocês entenderem os detalhes. Quando a gente está ali, ó, como é que era a ceia antigamente? Não era como Leonardo da Vinci retratou. Não era todo mundo agrupado, né, de um lado e de outro, do mesmo lado. Pelo contrário. Desce mais uma, Jonathan. Ali, ó, um pouquinho como era. Tinha as almofadas, ó, a maioria ficava aqui assim, ó, escorado, um ao lado do outro, e fazendo um ou um L, escorado. Desce mais uma só para eu mostrar a outra foto, que ela fica bem didática. Aí, ó. Olha que legal. Jesus está ali, no meio, enquanto o convidado de honra ficava à sua direita, o amigo, e o convidado de honra à sua esquerda. E aí, sobe aí de novo agora a imagem, sobe lá no texto. Não, na outra. Aí. Olha esse texto de João 13, que intrigante. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez sinais para este discípulo, dizendo: pergunte a ele quem está se referindo. Inclinando-se este discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu dou o pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-lhe a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está prestes a fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Então olha aqui, vamos contextualizar. Normalmente, convidado de honra precisava ser alguém mais velho. Então ali teria que ser Pedro. E aí você vê que até o final Jesus tentou cuidar de Judas, tentou dar um caminho para Judas. E aí você vê a importância das nossas escolhas, né? Põe hoje diante de ti as bênçãos e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Então, Judas teve até o final oportunidade de se arrepender. E realmente ali demonstra não querer, demonstra ainda querer trair Jesus. Mas vamos lá. Mais um detalhe interessante é a posição. Então, se Pedro está de frente, pedindo para João, logo Judas precisa estar ao lado, né, de Jesus ali. Só que aí vem um detalhe. A maioria acredita que Judas roubava antes, né, que ele já vinha roubando e trazendo para ele. Só que o texto diz assim, ó, a maioria pensou que Jesus estava dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Então aí a gente descobre outra coisa. A função de Judas não era só segurar a bolsa, mas era comprar coisas para as festas que Jesus fazia, dar dinheiro aos pobres. A gente vai ver outro texto que ele diz isso. Era a organização de todo o trabalho missionário de Jesus. Então pensa comigo, se ao longo de 3 anos ele vinha com esse trabalho e nenhum discípulo desconfia,
é porque realmente ele vinha fazendo um bom trabalho. Então, por que Judas trai? Isso vai ficar para daqui a pouco. Vamos dar aquele intervalinho, vai no banheiro, corre aí, pega essa Bíblia, pega o seu caderno, seu cafezinho, relaxa um pouquinho no sofá e já voltamos. Ligado na melodia, ligado na adoração, ligado com Deus através da oração, ligados em amor, ligados em união, Brasil afora numa verdadeira comunhão. Esta é a rádio que se liga em você, que sempre liga pra gente, que sempre liga contente, pedindo o seu louvor, ou que liga para ouvir uma palavra de conforto quando existe tristeza ou dor. 24 horas por dia falando para gente importante como você. Rede Melodia, ligando o Brasil ao Criador. O colesterol alto pode matar e os cuidados devem começar na infância para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. Eduardo e Mônica tocaram o telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de cabelo. Motorista, reduza a velocidade e mantenha a distância segura ao ultrapassar o ciclista. Ciclista, pedale do lado direito e no sentido da pista. Quem compartilha a via mantém sua história de vida. Ah, queridos, voltamos. Eu tinha postado agora no Instagram, tá? Me esqueci até de avisar vocês também. A nossa conta do Instagram foi hackeada, excluíram, gente. Então eu tive que criar uma outra, tá bom? Vocês podem procurar lá, Família Delta, novamente, que vai aparecer. Você vai ver que o Stories, o Reels ali, tá vazio, mas a gente já vai colocar conteúdos pra vocês lá, pra que a gente possa voltar com tudo, tá bom? Mas vamos lá. Passa lá até a imagem 13. Aí. João 14 diz assim, 12. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aquele que haveria de trair Jesus, disse: esse perfume vale 300 denários. Deveria ser vendido e o dinheiro dado aos pobres. Judas não se importava com os pobres, mas tomava conta da caixa ou do caixa dos discípulos e era ladrão. No outro texto diz: respondeu, 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Pode baixar? Gente, olha que interessante. A gente percebe que Judas, ele tem um trabalho muito interessante, que é colocar na mesa de várias pessoas o sustento. Como assim, professor? Você percebe no texto que o trabalho dele era dar o dinheiro da bolsa aos pobres, né, organizar as festividades ou os eventos que Cristo fazia. E ali ele tem uma noção financeira muito grande. Pensa comigo, você aí que conhece de roupa, perfume, se você dá um valor para alguma coisa, que você tem uma estimativa e você conhece a marca ou a ideia. Ele olha um vaso de alabastro, ele conhece o material e diz: vale 300 denários. Seria muito bom para dar aos pobres. E aí vem agora, para vocês entenderem a parte de Judas, que Judas ele aprende lá em Iscariotes, e a gente tem esses relatos do Talmud, né, e da Torá, e dos escritos de Iscariotes. Eles esperavam uma chia, gente, como, que eu já expliquei isso aqui várias vezes,
guerreiro, militar. Só que Iscariotes tem um pergaminho achado que foi bem interessante, de 2017, que vai contar que Iscariotes também tinha uma ênfase em um Jesus político, né? Não Jesus, desculpa, mas uma Mashiach que viesse com mão forte, mas também que reestruturasse as finanças do povo de Israel, porque sempre foram roubados por vários povos. Mas agora viria o Mashiach. Então, na mente de Judas, Jesus, ele vai trazer esse reboliço. Então, o que possivelmente podia estar acontecendo com este homem? Você percebe que o único a dizer que ele era ladrão é João. Tem um outro texto de Mateus que diz, e ele roubava da bolsa. Mas a gente não vê esse dinheiro indo para canto nenhum, pelo contrário. Pensa comigo, se várias somas de dinheiro estão sumindo, alguém perceberia. Inclusive na ceia, os discípulos dão a entender que para eles Judas está tudo ok, está tudo bem. Então Judas não pode estar roubando e guardando para si. Então o que possivelmente Judas pode estar fazendo com o dinheiro? A primeira alternativa que a gente tem é os próprios textos bíblicos, que vai dizer sobre as compras. Você lembra aquela passagem no qual os discípulos aparecem com espadas? Quem será que deve ter comprado? Será que Judas roubava o dinheiro para investir no ministério de Jesus? Professor, que loucura é essa? Vamos lá. Judas esperava um Mashiach forte, guerreiro. Mas aí ele pega Jesus, dando o sermão do monte, mandando dar face ao inimigo, perdoar. Mas Judas entende que aquele homem era diferente. Ele anda sobre as águas, ele multiplica pão, ressuscita mortos. Então será mesmo que ele não é o Mashiach? Será que na cabeça de Judas ele pensava que poderia dar um empurrãozinho no ministério de Jesus? E é por isso que ele roubava? Para pegar o dinheiro e investir? E a gente tem lá os discípulos com espada. A gente tem os discípulos com roupa nova. A gente tem os discípulos entrando em casas de homens importantes que só entraria com dinheiro. Da onde que sai tanto dinheiro assim? Será que Judas pegava aquele dinheiro para esses investimentos? E a gente tem essa possível ideia pelo seu comportamento. Judas demonstra, nessa traição de Jesus, trair ele, mas a gente descobre o espanto que ele tem após ver Jesus ser preso. Como se ele não contasse com a prisão. Então, o que ele esperava com essa traição? Mas vamos lá. Isso que vocês estão vendo aí é o shekel do templo, com a cara de Tiro, exatamente. Na época, Israel ali não tinha uma fundição muito boa para moedas, mas Tiro era um lugar que fabricava muitas moedas de bronze e prata. Israel pegava deles, e aí era o dízimo, o shekel do templo, que foi com essas moedas que Judas, traiu Jesus. E olha que interessante, eu pegava essas moedas e era com elas que a gente comprava animais para o sacrifício. Passa mais uma. Essa moeda também é usada por shekel, como também é o denário. Mais uma. Todas essas moedas eram igual um câmbio. Eu estou aqui com real, vou para os Estados Unidos, preciso transferir para dólar. A mesma coisa na época. Eu estava com o denário ou com a dracma e eu precisava ofertar ou dizimar ou fazer um sacrifício. Eu ia até o templo e transformava em shekel do templo. Desce mais uma. Só que aí vem o interessante, gente. Vamos lá. O texto vai dizer o seguinte: Judas traz Jesus por 30 moedas. Mas o texto vai afirmar que ele, quando os homens dizem assim, vamos lá prender Jesus, e ele vai, Judas joga aos pés dos fariseus, porque vai ver o que vai acontecer naquela hora. Então Judas não estava esperando isso. Novamente voltando à nossa ideia. Será que Judas não esperava apenas dar um empurrãozinho? Imagina, Judas viu Jesus andar na água, ressuscitar mortos. Você acha que alguém parava Jesus? Então Judas poderia estar pensando, será que com a ameaça dos fariseus Jesus não se solta e vira o Messias que a gente espera? Mas infelizmente ele não contava com os propósitos que Jesus tinha, que era muito maior do que esse. E os homens prendem Jesus, acorrentam Jesus, amarra Jesus, leva, e Judas fala, peraí. E Judas e o texto, e aí agora vem a pior parte. A tradução da ARA, NVT e NVI, tem às vezes o costume de colocar assim, e Judas se
arrependeu. Eu vou ler aqui um trechinho aqui, porque a versão minha aqui já tá aberta. Ó, mandar também um beijão aí pro nosso aluno Carlyle Braga, falando que o volume tá muito bom. Ó, vou abrir para vocês aqui. Olha que legal, gente. Quando a gente tem a palavra arrependeu-se ali, é uma tradução um pouquinho perigosa. Tá bom? Que é o seguinte: a palavra em hebraico original que o texto vai apresentar é arata, que é remorso. O que é o remorso? É aquela culpa que você sente. Mas é uma culpa, não a vontade de se arrepender, mas nossa, era para eu ter pensado em outra coisa. Nossa, pena que deu errado. Se não tivesse dado errado, é aquela ideia de que eu podia fazer uma outra coisa. Então ali, muitos perguntam, Judas foi salvo ou não? Primeira resposta está em Hebreus, dizendo que ele não entra na galeria da fé. Pelo contrário, ele é o homem da iniquidade, porque ele trai o Cristo, ele trai o próprio Deus. E o próprio texto deixa claro ali que ele vai com a intenção de se suicidar. Aí vem agora outro choque. Todo mundo aprendeu. Judas morreu como, Jonathan? Enforcado. A gente aprendeu em Mateus 26, que indo para se enforcar, ele foi. É só isso que está em Mateus, gente. Não conta mais nada. Quando agora eu vou abrir em Atos 1,18, anota aí. Atos 1,18 diz assim, ó. Judas indo com o seu dinheiro para o campo, indo precipitou-se e caiu, e as suas vísceras se abriram. Ou seja, ele estava indo para se matar, então o sentimento de suicídio estava lá. Mas eu não sei se ele estava procurando uma árvore, ou procurando, ou até mesmo com a cabeça cheia. Imagina, ele acabou de trair o Senhor, seu melhor amigo. Ele não olha para o lugar e ele cai, gente. Então não repita mais que Judas se enforcou. Atos 1,18 deixa claro. Judas precipitou-se, ele estava andando, escorregou e caiu na ribanceira. Ah, professor, isso é doideira. Vamos ver uma foto do local? Exatamente, a gente tem a foto, gente. Vai lá, adianta, joga aí a foto aí, ó. Esse é o oficial campo de Aceldama, até hoje em Israel, famoso campo onde foi comprado pelos fariseus para que Judas, né, depois da sua morte ali, a maioria não pisasse mais nesse campo. Olha que interessante, tá vendo lá em cima onde tá as árvores? Essa parte aí não tinha essa casa, não tinha muro, não tinha nada. Era só uma ribanceira. Pode passar mais uma que a outra vai dar um zoom legal. Ó que legal. Ali em cima, ali naquelas árvores, percebam, é assim, ó, inclinado. Agora imagina, sem muro, sem nada. Inclinado. Em algum momento ali, ele pisou em algum lugar em falso e caiu. Então talvez ele estava até andando. Meu Deus, o que eu fiz? Preciso acabar com esse sofrimento. Não olhou e caiu. E aí que vem um detalhe interessante, gente. As versões da Bíblia, ela tem a mania de ter equivalência dinâmica, formalidade e fundamentalismo. Calma que eu vou explicar. Uma Bíblia de equivalência dinâmica, ela pega os originais e traduz para a língua local da forma como a gente conhece. Por exemplo, se eu fosse colocar assim, ó, eu cortei a manga de Jonathan. Você pode entender duas coisas. Ou eu cortei a fruta manga, ou eu cortei a blusa manga, a manga da blusa. Se fosse traduzir isso para outra língua, eu já ia facilitar. Eu cortei o lado esquerdo da blusa de Jonathan. Mas estaria certo? Não. Porque qual foi o original que eu usei? Eu cortei a manga de Jonathan. No hebraico é a mesma coisa. Algumas palavras que são difíceis de traduzir, os autores já deixam explicado. Então ali a ideia de arrependimento é um anacronismo, não é a palavra exata. Mas a palavra seria remorso, uma comoção, um entristecimento profundo. A gente tem já agora diferente com Pedro. Aparece a palavra chamur
para Pedro. Quando Pedro nega as 3 vezes, diz, e ele chamou, ou seja, ele se arrepende. E agora arrependimento é uma volta de 180 graus. É você voltar onde você estava. E a gente percebe Pedro vindo, seguindo o mestre novamente. E lá naquele dia na praia, quando Jesus aparece, ele pede perdão. Então, isso é arrependimento. Só que uma parada controversa de Judas é que muitos pensam assim, ó, mas espera aí. Judas, ele realmente foi um cara predestinado? Passa mais um aí. Ele foi predestinado ou ele tinha escolha? Isso é outro teminhazinho para ser difícil, viu, gente? Hoje não tem como a gente esmiuçar esses detalhes, teremos outras aulas para isso. Mas vamos lá. Predestinação e livre-arbítrio são ambos temas bíblicos. Temos vários textos provando que temos liberdade, mas também temos vários provando que somos predestinados. Hoje não quero entrar no tema de calvinismo e arminianismo, mas só Judas. A gente vai ter lá em Isaías o relato de que alguém precisava trair Jesus, mas não está o nome dele, tá? Que alguém trairia. Depois a gente tem lá na frente Jesus dizendo, um de vós me trairá. Então o que eu quero dizer? Sempre a escolha foi de Judas. Até o final, Jesus deixou claro. Jesus não estava sendo irônico quando disse assim, amigo, você me trai com um beijo? Jesus chamou de amigo, e ali a palavra em grego é filéu, ou falai, que é amigo próximo. Jesus não estava brincando nem fazendo gracinha. Era dizer realmente, peraí, meu amigo, uma pessoa próxima, você está me traindo. Ou seja, dá tempo de você parar com essa doideira. Mas os textos dizem que alguém teria que fazer isso. Judas se coloca na brecha. Tá? Mas fica tranquilo que a gente terá essas aulas sobre predestinação e livre-arbítrio. Mas para vocês entenderem novamente. Então a gente tem Judas, um homem que era referência, tinha tudo para ser capacitado, ser o melhor naquilo. Infelizmente resolve trair Jesus por 30 moedas. 30 moedas a qual ele joga aos pés dos fariseus. E quem compra o terreno, gente, é os fariseus, tá? Outro erro, é os fariseus. O terreno que Judas vai é onde ele morre, tá? E aí, mais pra frente, a galera vai lá e compra aquele terreno devido àquela morte ali não ficar um escândalo. E o pior, Jesus foi traído por 30 moedas do templo, o shekel, o dízimo. Aquelas 30 moedas foi o dízimo de alguém. Olha que triste, né? Pode abrir a tela aí, John, toda. E é isso que é o evangelho. Às vezes, Jesus tem sido traído por muito menos. Às vezes, nossas condutas ou nossas atitudes talvez está impedindo o evangelho de crescer e de expandir. Seja porque eu não quero aprender, porque eu não quero desenvolver. Está faltando só um posicionamento nosso. Então, hoje, eu quero te dar essa chance de se posicionar. Estamos te dando este curso de Jornada Teológica, mas você realmente precisa de algo profundo. Você precisa continuar descendo. E quando criamos esse curso chamado Teologia na Mesa, a proposta era uma melhoria acadêmica, divertida também, para você e para sua família. Então hoje, se você quer ter realmente um curso profundo, você quer entender ainda com mais tempo, hoje eu só pincelei devido ao nosso tempo, e realmente a didática que não dá para ser tão eficiente como pessoalmente, ou como um vídeo, né, em EAD, no qual a gente faz ali alguns outros trabalhos. O Teologia na Mesa é para você. Então entre ali no nosso Instagram, @Família Delta, o link tá lá na bio, faça parte, ou também mande mensagem aqui para a empresa, anota aí, ó. Eu vou até pegar aqui o próprio nosso, tá bom, gente? Para vocês falar diretamente com a nossa equipe. Anota aí, ó. 779-8144-8587. Vou falar de novo. 779-8144-8587. E aí você vai cair automaticamente aqui, ó, Família Delta, tá bom? E a gente vai conversar com você e te passar mais informações sobre o curso. Tá bom? Então, você aí, fica ligadinho. Muita aula pra frente. Semana que vem vou começar uma série nova falando sobre hermenêutica, história da igreja e muita coisa.
Fica ligado. Vamos pra frente. Até segunda que vem. Um beijo do seu professor. Te aguardo. Acabamos de apresentar Jornada Teológica, seu curso de teologia ao vivo na Melodia, com o professor Eliel Henrique. Maiores informações, WhatsApp 77 99114 5192. 77 99114 5192.